Salve, salve família azulina, sejam todos bem-vindos ao RCL 33 com mais um vídeo para vocês para falar sobre essa semana do Clube do Remo, a provável formação, também passar essa rodada, né, rapaziada, que começa já no dia de hoje, sábado, e sábado é dia da gente torcer contra os adversários diretos do Clube do Remo, até porque nossos interesses são maiores e nessa rodada nós já podemos estar aí dando um salto para sair dessa condição da zona de rebaixamento. Lembrando a vocês que o Clube do Remo fará 2 jogos seguidos fora de casa, contra a equipe do Internacional, o primeiro confronto, e logo depois contra a equipe do Fluminense, que vai com algumas modificações. Mas nós vamos falar hoje sobre essa condição da rodada. Também vamos falar aí da apresentação do Marlon oficialmente, né, pelo presidente do Clube do Remo, teve uma entrevista lá, né, e também vamos falar o que foi essa semana e a provável formação aí para esse jogo de logo mais segunda-feira. Lembrando que o jogo do Clube do Remo fecha a rodada. Então não esquece, curte, compartilha, deixa o teu like, hype o canal também. Não esquece, batendo 3 mil inscritos, você será felizardo com o sorteio das bonés originais das lojas do Clube do Remo. Rapaziada, vamos logo direto ao assunto, vamos logo para cá, né, para mostrar para vocês aqui a rodada e os posicionamentos de alguns clubes aí que, né, claro, aqui em cima é outro campeonato, né, rapaziada? Nós vamos para cá para baixo um pouquinho da tabela, tá, gente? E aqui vocês veem a situação do Clube do Remo, permanece na 19ª posição aí com seus 22 pontos conquistados de 22 jogos, tá? O Clube do Remo que hoje é a terceira pior defesa, pode-se dizer assim, até porque o Chapecoense tem um saldo negativo de 23 pontos e a equipe do Vitória, que não vem numa boa maré, tem aí um saldo negativo de 11 pontos, né, rapaziada? O Clube do Remo tem 10. No caso, até o Vitória fez aqui menos gols que o Clube do Remo, olha. Fez 22 gols e tomou 33, enquanto o Remo fez 26 e tomou 36, né? A Chape fez 20 e tomou 43 gols. Nossa Senhora. É muito gol, né? A Chape, como vocês sabem, eu acho que o campeonato dela é só para atrapalhar a vida dos outros, né? Que não atrapalha a nossa, até porque desses aqui, gente, que estão com 30 pontos, bora fazer primeiro esse padrão, tá? Botafogo e Diante são times viáveis da gente disputar aqui nesse momento, né? Confrontos diretos nós não vamos ter mais com o Mirassol e também não vamos ter mais com o Vitória, né? Porque já jogamos esses 2 jogos. Então nós teremos hoje mais um confronto direto valendo, já hoje não, nessa rodada contra o Internacional, né? O Internacional hoje que está com 23 pontos e o Remo está com 22, né? E também né, enfrentaremos o Vasco lá, vamos enfrentar o Santos aqui dentro, a própria Chapecoense a gente vai enfrentar aqui dentro, o Curitiba também a gente enfrenta aqui dentro. Então a gente tem que olhar para esses clubes que estão na nossa realidade momentânea aqui na casa dos 30 pontos, né? O próprio Botafogo a gente vai pegar ele aqui dentro, né, rapaziada? Como vocês sabem, tá? Passando a rodada para vocês, para ver quem a gente vai secar aqui, né? Fluminense e Palmeiras, parte de cima da tabela, essa aqui já não é interessante, né? A gente pega o Palmeiras ainda fora de casa, tá, rapaziada? E vamos bater o Palmeiras lá dentro, né? Vamos ter hoje também Atlético Paranaense, que faz uma boa apresentação nesse campeonato, e o Red Bull Bragantino, que está sempre ali cozinhando o galo, né, gente? O Red Bull Bragantino, que é um time que nem fede nem cheira, né? São Paulo e Curitiba, aqui confronto São Paulo, né, que está aqui com seus 26 pontos, e o Curitiba hoje que está com 30 pontos, né? Aqui o São Paulo vai para cima do Curitiba, o Curitiba que se defende muito bem, eu acredito que esse jogo vai ser, se sair do empate é muito, tá, rapaziada? Pelas características e pelo momento do São Paulo, tá, gente? O Curitiba ele tem uma performance muito dentro fora de casa muito abaixo, ele baixa muito as suas linhas, né? E vem até agora que teve uma vitória depois de 4 jogos, né? Tinha 3 derrotas e um empate. Já o São Paulo vem aí com 2 empates e 2 derrotas, né? Então, 3 derrotas e 2 empates. São Paulo também, né, gente? Tá? E aí passamos aqui para amanhã. No domingo teremos Chapecoense e Bahia. A Chape poderia, né, atrapalhar a vida do Bahia, mas eu acho muito difícil. Um jogo aí para empate, talvez, né? Ou até o Bahia tentar uma recuperação. Olha o Bahia como vem, rapaziada. Uma vitória contra a equipe contra a Chape mesmo, olha. Contra a Chape, dia 17 de julho, né? Venceu a Chape e de lá para cá veio só empatando, e agora vai enfrentar a Chape de novo para tentar
Olha a coincidência, né, rapaziada? Olha a coincidência, né? Então, esse jogo aí, não sei, a Chape pode superar e conseguir um empate. Da Chape, a gente só espera que ela arranque pontos dos concorrentes direto, né? Aqui, Atlético e Grêmio. Vamos torcer aí que o Atlético pode tropeçar, segurar o Grêmio mais um pouco, pode ganhar o Grêmio está com 25 pontos hoje, né? Quanto mais esse time, na minha concepção, indo e tropeçando e o Remo fazendo a parte dele, é melhor para nós, tá, gente? Claro que depois a gente vai afunilar e vai ter uma corroboração de que torcer para quem perca logo, né? O Grêmio que vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, e o Atlético Mineiro que vem de mesma situação, né? É um, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quase diferença pouca, tá? Temos também amanhã Santos e Vasco, ou Vasco e Santos. Aqui interessa muito para nós que esses dois times estão na zona de rebaixamento, né? Próximo ao Clube do Remo, interessaria o empate para nenhum dos dois se desgarrar, né? E o Clube do Remo fazendo a sua parte, conquistando uma vitória, ou até mesmo no empate, boletaria esse bolo todinho aí, né? Eu acredito muito nessa nossa vitória na segunda-feira, tá, gente? Mas mais interessante seria essa situação do empate, né? Até porque e não iam se desgarrar os dois, e os dois têm aí um jogo a menos também, como vocês podem ver, né? Cada um deles tem 21 pontos devido à situação da Copa do Brasil e Sul-Americana, tá? Então, o Santos que vem de 3 derrotas e um empate e uma vitória, e o Vasco que vem de 3 derrotas e 2 empates, né? Então, são situações aí que estão periquitrantes também, que nem a gente, né, rapaziada? Também vamos ter amanhã Flamengo e Mirassol. Flamengo ganha o Mirassol, não precisa nem contabilizar, né? O Mirassol que vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Flamengo, depois a gente vê a situação. O Vitória pega o Botafogo, já falamos a vocês aqui, vamos torcer aí para o Botafogo numa situação ou empatar, ou uma situação de segurar o Vitória, para não desgarrar os dois, né? E aí o Vitória fica aqui, se a gente ganhasse amanhã, na segunda-feira, ganhar, a gente chega a 25 pontos, né? E Corinthians e Cruzeiro também, que estão ali no setor intermediário, né? Na faixa da casa dos 30 pontos, né? O Corinthians está com 32 e o Cruzeiro está com 33. O Cruzeiro parece que vai dar aquela guinada que todo mundo espera no campeonato. Cruzeiro que vem aí com que três vitórias, um empate e uma derrota. O Corinthians vem aí dos últimos jogos com 3 vitórias e 2 empates. Confronto bom. E aí nós vamos pegar na segunda-feira, fechando a rodada, a equipe do Internacional, já sabendo do que vamos precisar, né? Às 20 horas, esse jogo será lá no Beira-Rio. Então vamos torcer muito para que dê tudo certo, que o Condé arme a melhor estratégia, né, gente? Para a gente conseguir superar esse nosso adversário internacional, que também vem aí de 3 derrotas e 2 empates. O Remo está até numa situação melhor que ele, numa condição de sequência, tá, gente? O Remo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Gente, voltando para cá para a gente encerrar, como vocês sabem, é um momento delicado e decisivo para o Clube do Remo para esse início de retorno, né? Lembrando a vocês, é o 4º jogo, salvo engano, em rememória aí, mas é um momento que o Remo olha ao norte do que pode ser feito ali, né? Então, é um momento de disputa, principalmente esse confronto direto. Quanto mais pontos a gente tirar do adversário, até porque nós perdemos pontos para ele daqui, foi 1-1 aquele jogo, lembrando o último jogo do Osório, né? Então, o Clube do Remo que pode sim, né? Vai ter a modificação, claro, a entrada do Marlon, né? Então, para mim, a minha zaga, o Tchamba volta à zaga titular, mas eu manteria o Matheus Felipe, tá? Porque vem super bem e daria uma dinâmica de mais rapidez ali, até porque o Marlon tem a qualidade, tem a experiência, mas não consegue me entregar muita rapidez em situações de reações rápidas, né? Entrega uma tranquilidade para o Tchamba subir, mas não dá aquela paridade legal para mim, até porque o Remo age no contra-ataque e vai pegar um setor de ataque mais maleável, né, da equipe do Internacional. Então eu entraria com essa situação do Matheus Felipe com o Tchamba, né? Ficaria mais ágil, até porque também nós vamos ter situações de Marcelinho e Marlon nas pontas, os dois apoiam o ataque, né, gente? Vocês têm que lembrar muito bem sobre isso. Então teríamos o Leonel Pico de um lado, o Zé Welles do outro, fazendo a contenção um pouco mais naquela maneira de segurar mesmo do serviço sujo. Zé Ricardo no meio campo, né? Num lado teríamos Jajá,
do outro, Pikachu, porque a equipe do Internacional está congestionando o meio-campo com 2 volantes e 2 meias armadores, né? Então, isso tu tem que tentar equilibrar situações por dentro, né? E é uma equipe que consegue sair em transição. A gente trouxe no vídeo de ontem para vocês. Fiz uma live ontem, né, gente? Quem não acompanhou, vai lá acompanhar. E também na frente o Taliari flutuando ali naquela flutuação que ele sempre faz. Esse seria meu time titular. Mas nós vamos ver o que acontece. Ainda hoje é sábado, tem o último apronto do Clube do Remo. Lembrando que o Remo viaja amanhã pela manhã, às 8 horas da manhã, no Aero Leão, né? E nós vamos estar aguardando o que vai acontecer, tá? Gente, um forte abraço, um bom sábado a todos vocês, né? E vamos seguir acompanhando o Clube do Remo. Lembrando que o Clube do Remo foi multado, né? Eu não vi o valor, até esqueci o valor de anotar para vocês, mas foi multado naquela situação que jogaram um objeto dentro do gramado, né? Dos males o menor, mas isso não pode acontecer, né? Que tenha o receio com a arbitragem, mas vocês sabem que, apesar do Brook Paul falar aqui que a gente que não tem síndrome, a gente tem, olha só, ele lambe os caras e o torcedor paraense tem síndrome de vira-lata. Ele lambe os caras, tá? É esse o que é o mal. O cara chega num status um pouquinho maior, pronto. Quando ele tá aqui embaixo, aí ele fica humildezinho e tal, aqui ali, acompanha aqui acolá. Quando ele alcançou um status de vice-presidente, presidente, pronto. O torcedor paraense ele tem a síndrome de vira-lata que ele fica lambendo os caras. Pô, não é nítido que o Remo foi prejudicado em situações? Não é só o Remo também. Mas bem dizer que a Mocura favorecida para ele vale muito a pena. Então, ele ainda não saiu da camisa listrada que ele já vestiu um dia. Ele não sabe o significado do que ele é como representação de um presidente da FPF hoje. Então, por isso que ele colabora mais com a gente com o pé atrás. Como é que fala? Ele falou, rapaz? Acho que síndrome de vira-lata que tem é ele, tá? Fica lambendo os caras lá, porque aqui do norte não. Por isso não, né? Por isso não. Porque temos o presidente do norte, não puxou nada para cá, gente. Continuamos na mesma. Os times do norte estão bem aí, os outros clubes estão aí, Amapá, Amazonas, estão tudo bem aí, né? Dá um alô aqui para a FPF, porque o presidente falou que tá tudo mil maravilha aí. A Liga Maior do Norte agora aqui, a Liga do Norte, né? A Liga do Norte, foi feita a Liga do Norte aí, porque aqui no Pará não chegou ainda, gente, tá? Pelo contrário, os clubes estão se degladiando e se acabando um com o outro aí para tentar sobreviver e ter o seu lugar ao sol, tá? É esse que é o problema. O presidente veio com esse papinho furado de cerca Lourenço dele aí, facilitou algumas situações que eram viáveis, mas que aparecer mais do que o cargo não dá. Gente, um forte abraço, um bom sábado, né? Vamos seguir acompanhando notícias do nosso Clube do Remo. Valeu, gente. Fui.